E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Queridos irmãos, sei que estou pregando aqui para pregadores. Eu fiquei até me perguntando, o que pregar? Para conhecedores da palavra, homens vividos, já experimentaram sofrimentos, lutas, vitórias, alegrias, tristezas, renúncias, frustrações. Homens que já pregaram muitas passagens bíblicas e já ouviram muitas mensagens bíblicas. E ao ler esta passagem eu me lembro do apóstolo Paulo. Assim como eu sei que muitos aqui admiram o apóstolo Paulo. E ele tinha um sentimento no seu coração, que tem uma relação muito grande com o tema da nossa convenção, que é a igreja preparada para o fim. O apóstolo Paulo tinha no seu coração que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Ele pode voltar agora. Ele tinha isso no seu coração. Ele tinha esse calor, esse sentimento. Isso é muito bom quando o crente tem esse sentimento, porque o coração não esfria. Não dá tempo o coração esfriar, porque você está pensando: Jesus pode voltar daqui a pouco, agora, nessa convenção. A trombeta pode soar. Como estou? Como está a minha vida espiritual? Como está o meu coração? E o apóstolo Paulo dizia: olha, ainda chegou o tempo de despertarmos do sono. Vocês estão dormindo? Por quê? A nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a nossa fé. E se ele falou isso naquele tempo, imagine agora, centenas de anos depois. Será que você pode sentir o calor da volta de Jesus nessa noite? Quem sabe a demora fez o seu coração esfriar. A vida espiritual esfria quando a gente pensa que vai demorar demais. Mas se a gente pensar que pode ser a qualquer momento, nós mudamos o nosso procedimento e passamos a nos preparar para o fim, para a volta de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo tinha uma preocupação de preparar a igreja
para o encontro de Cristo. E uma mensagem que Paulo sempre pregava, porque ele muitas vezes estava falando até para pessoas que não tinham muito conhecimento, então ele simplificava a vida espiritual. E ele disse algumas vezes que o segredo para uma vida vitoriosa na presença de Deus era simples. É aquilo que o seu filho faz com você, pai. A sua filha faz com você, mãe. Muitas vezes ela tenta te imitar. Meu filho esses dias disse: pai, não tem um terno desse que dê certo aqui, que seja do meu tamanho. Meu filho tem 7 anos. Eu disse, eu fiquei muito alegre. Papai vai fazer um para você, vai mandar fazer um para você. O apóstolo Paulo, ele dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. É isso. Ele disse: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ele disse também: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo a forma de servo. Ele disse: igreja, o segredo é muito simples. Eu sei que não dá para ser igual, mas eu digo a vocês, é tempo de imitar o mestre. Imitar como um filho amado, como um filho imita o seu pai. Jesus está procurando pessoas para seguir, para pisar nos passos dele. Para imitar Jesus, nós temos que observá-lo, perceber o que está no coração dele, olhar as atitudes de Cristo. O que Cristo faria agora, nesse momento, nessa situação? O que Cristo faria? E na passagem que acabamos de ler, nós vemos Cristo falar aos seus discípulos, e a igreja e a palavra diz que já era tarde. Já é tarde mesmo, Jesus está voltando. Já era tarde. E eles estavam ali no meio da multidão. Poucos pastores, pastor gosta de multidão, é ou não é? Pastor se alegra com multidão. Igreja cheia alegra, glória a Deus. Eles estavam ali na multidão e Jesus disse: olha, passemos para outra margem. Passemos para o outro lado. Olha só a atitude de Jesus. Ele tinha uma direção a oferecer aos seus liderados. É muito bom quando os líderes espirituais têm uma direção para mostrar para os seus liderados. Quem sabe hoje você está procurando: que direção é essa? Senhor, eu quero uma direção. Não precisa a gente inventar nada, é só apontar para onde Jesus apontou naquele dia. Do outro lado da margem tinha um homem que ninguém queria ser amigo dele, que ninguém queria ele na igreja, que ninguém queria ser vizinho dele, ninguém queria nada com ele, porque ele estava cheio de demônios, aprisionado, legiões. Era um homem sem valor, sem dinheiro, sem nada para oferecer. E Jesus, quando disse:
passemos para outra margem, estava apontando para ele. Se você estava procurando uma direção, Jesus está falando conosco nesta noite. É só direcionar o teu barco em direção às almas perdidas. Direciona o teu barco na direção que Jesus está apontando. Jesus aponta para os perdidos. É simples. Mas ali não era uma situação comum. Eles estavam ao redor da multidão. Eles tinham feito um bom trabalho naquela margem lá. O povo estava lá sedento, com vontade de ouvir eles. As Assembleias de Deus no Brasil cresceram muito e continua crescendo. É uma unção de Deus de crescimento, é um sopro divino sobre o Brasil e sobre o mundo. É uma porta de salvação em cada povoado desse país. Como o nosso presidente falou, a Nação Madureira é a maior convenção organizada do mundo. Mas Jesus nesta noite está desafiando a sua igreja. Passemos para outra margem. Já fizemos alguma coisa, mas precisamos fazer um pouco mais. Tem mais um perdido lá na outra margem para ganhar. Precisamos fazer mais. Tem mais uma rua para você alcançar. Tem mais um bairro lá da sua cidade para você abrir uma congregação. Tem mais um povoado para você visitar. Tem mais um vizinho para você fazer uma visita para ele. Tem mais um amigo. Deus está desafiando a sua igreja. Passemos para outra margem. Se você quer ser um imitador de Cristo, o nosso coração tem que bater como bate o coração dele. A palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Criador de tudo enviou o seu único filho para morrer em prol das almas. O coração de Deus arde pelas almas. O coração de Deus é aquecido pelas almas. Jesus disse: eu vim para os doentes, eu vim para os fracos, eu não vim para os que estão bem, para os que são justos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. A palavra do Senhor diz que o céu se alegra quando um pecador se arrepende, muito mais do que por 99 justos. Jesus nesta noite está usando este simples pregador para apontar mais uma vez e te dizer que você pode amar as almas também, porque Ele ama, e Jesus tem muitas almas para te entregar. Direciona o teu barco em direção às almas. Muitas vezes a gente quer que Jesus entre no nosso barco, para ir para onde a gente quer. A gente quer escolher a margem. Não, eu vou para aquela margem ali. Aquela margem ali está tão bonita. Nós queremos que Jesus entre e abençoe os nossos projetos. Mas hoje Ele faz um convite diferente para você. Ao invés dele entrar no seu barco para fazer os seus projetos, para ir para onde você está querendo, você e eu vamos entrar no barco dele e vamos viver os projetos dele, e vamos para onde Ele quiser nos levar. Mas Ele quer nos levar para Gadara, não importa, pode ir para Gadara. Quando você chegar lá, eu quero te dizer que esta é a nação madureira. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está aqui, e Ele está forjando
desejando ganhadores de almas. Você que é ganhador de alma, receba um renovo do Espírito Santo. Aí onde você está, o vento do Espírito está aqui levantando o exército do estado do Maranhão. Coloque almas na pauta das reuniões lá na sua igreja. Coloque almas no assunto da oração, lá no círculo de oração. Coloque o tema almas nos congressos. Coloque o tema alma nas festas. Almas, nós estamos pensando em tanta coisa, e Jesus está querendo almas. Jesus está querendo almas. Jesus está querendo te fazer um ganhador de almas. Jesus quer salvar almas. Queridos, mas na hora que alguém decide colocar o seu barco para ir em direção às almas, aqui eu conheço pessoas que largaram tudo para ir em direção às almas, largaram bons empregos, pessoas que hoje vivem um aperto financeiro tremendo por causa das almas. Você vai entender o que eu vou dizer agora. Na hora que você pega o teu barco e diz: eu vou colocar na mesma direção que Jesus colocaria. Você pede a direção de Deus, Ele diz: para lá, para Gadara. Quando você aceita o chamado, logo vem um grande vendaval. É ou não é? O vento começa a soprar, contrário, querendo jogar água dentro do teu barco. Quando o vento sopra, quando a tempestade vem, ou o barco afunda, ou o barco retorna para o cais. Quem sabe você está querendo retornar o seu barco lá de onde você veio, lá da situação confortável que Jesus te tirou. Ou quem sabe você quer parar: eu vou parar aqui. Ou então você está achando que vai afundar, porque o vento é muito forte. Eu lhe digo, depois desse trabalho que a gente faz com missões, a gente ouve muita coisa. Muita coisa, muitas histórias, muita coisa, muito, e às vezes a gente não pode fazer além de chorar junto. É ou não é? O vento às vezes é muito duro. O vento vem para tirar o teu barco da direção que Jesus quer levar ele. Você aceitou o chamado: Senhor, eu aceito ser um ganhador de almas. Para onde o Senhor me levar, eu vou. Você aceitou. Aí o vento vem para mudar a direção desse barco. É forte demais. O vento vem para afundar o barco. O diabo não quer que você chegue até Gadara. O diabo não quer que você chegue lá, porque ele sabe que nesse barco existe alguém que disse: passemos. Ele não disse passem, ele disse passemos. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo está tremendo com medo da nação Madureira no estado do Maranhão, porque Jesus está aqui conosco. Aceite o convite hoje, não tenha medo. Passemos, 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 passemos. Aceite o convite. Pastor, é isso mesmo, eu estou vivendo um vendaval. Já me deu vontade de voltar, de desistir, de se entregar, de se desesperar. Mas eu te digo, não faz isso não. Quando a gente direciona o nosso barco em direção às almas,
e a gente é imitador de Jesus, Jesus vai te ensinar hoje, se você ainda não sabe, que essa passagem é muito conhecida. Jesus está te dizendo hoje que Ele vai te dar uma estrutura espiritual, que você vai ser capaz de dormir no meio da tempestade. O vento do Espírito está dando descanso aqui para muita gente que está cansada. Foi cantado aqui: eu cuido de ti, eu protejo, eu defendo. Ele nos dá paz que excede todo entendimento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará em nome de Jesus. Se prepare, porque as tempestades vão vir, mas nós vamos dormir no meio da tempestade, e enquanto a gente dorme, Ele trabalha pelo seu povo. A tempestade veio e os discípulos ficaram desesperados. Jesus levantou e disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E ele disse aos discípulos o seguinte: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Jesus estava cutucando eles e dizendo: vocês têm algo que pode neutralizar qualquer tempestade, qualquer fortaleza do inimigo. Alguns obreiros já me disseram: naquela cidade tem uma fortaleza do inimigo ali, tem muralhas. E tem lugares que parece que o diabo fez lá uma casa para ele, e fez muros fortes, e ele está ali dizendo: aqui é meu. Tem famílias que parece que tem fortalezas espirituais lá dentro, países, mas Jesus está dizendo: vocês ainda não têm fé? Vocês têm armas, as armas mais poderosas do mundo. Vocês têm as armas espirituais. O apóstolo Paulo diz: porque as nossas armas não são carnais, não são terrenas, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo. Você tem uma arma que está aí na tua mão. Essa arma aí é muito poderosa. Você só está aqui nessa noite porque esta arma te libertou, porque essa arma te tirou das drogas. A palavra de Deus é a primeira arma que eu quero falar aqui nesta noite. Foi ela que te salvou. E conhecereis a verdade vos libertará. Ela é o machado que esmiuça a penha. O meu pai passou 15 anos no alcoolismo. Durante 15 anos da minha vida, lá em casa, com a minha mãe, a gente vivia confusão, briga toda semana. Ele chegava bêbado, brigando lá. 15 anos. Eu tentei armas terrenas, convencimento, conversa. Ela também tentou. O problema é que muitas vezes estamos usando armas terrenas para tentar destruir as fortalezas do inimigo. Usar a nossa sabedoria, nossa inteligência, o dinheiro, isso não vai adiantar. Jesus está nos cutucando hoje e dizendo: use as armas espirituais. Olha aí pertinho de você, tem armas espirituais.
Até que um dia eu criei coragem e dei uma Bíblia para o meu pai. Muito. Eu dei, pega essa Bíblia aí. Ele pegou e levou para lá. Aí veio um problema na vida dele um mês depois. E ele lembrou da Bíblia. Aí ele saiu correndo, procurando lá dentro do carro dele. Cadê essa Bíblia? Cadê essa Bíblia? Pegou a Bíblia e começou a ler. Isso ele me contando depois. Meu pai aceitou Jesus. Hoje é presbítero da Nação Madureira. E quando eu viajo aqui no Maranhão, eu levo ele e ele tem uma boa palavra. Não tem não, pastor? Ele tem uma boa palavra. É o poder da palavra de Deus para salvar um pecador. Você tem a arma da fé. Pela fé, os homens, os heróis da fé, apagaram a força do fogo, destruíram reinos, calaram a boca dos leões. Jesus está nos desafiando hoje. É tempo de voltar a usar as armas espirituais. Use o jejum, use a oração, use a tua fé, porque Jesus quer fazer com que esta igreja destrua todo o poder do inimigo. Nenhuma arma preparada contra esta igreja prosperará. Quando você direcionar o teu barco em direção às almas, tem muita coisa boa para fazer. Nós podemos construir grandes templos, isso é bom. Jesus conhece as nossas pretensões. Quem sabe alguém, ele almeja um título, amém, glória a Deus. Almeja ser, um pastor, um presbítero, um evangelista, só por causa do título. Ou alguém almeja o financeiro, ou alguém, não, coloca o teu barco na direção das almas. Coloca, alinha com a vontade de Deus para a sua igreja. Quando Jesus repreendeu aquela tempestade, os discípulos olharam para ele e disseram: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram surpresos. Jesus, ele vai derramar o seu poder sobre a igreja. Quando a igreja alinha o seu barco em direção às almas, Jesus batiza muito mais com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é para que você use esse poder para apresentar e para ser uma testemunha poderosa. Então, no momento que você, o foco da sua vida é as almas, e da igreja que você dirige, que você trabalha, lá no seu departamento, se o foco for as almas, Jesus vai batizar muito com o Espírito Santo, porque Ele vai revestir a sua igreja. Ele vai derramar os dons espirituais. E eu digo mais uma coisa: se nós continuarmos com o nosso barco na direção do perdido, Ele vai derramar um poderoso avivamento sobre a sua igreja. Ele vai derramar do seu Espírito de forma abundante. Só quem crê nesta palavra pode glorificar a Deus. Teve uma vez, já vou encerrar, só contar esse testemunho. Teve um criador de galinhas, que ele resolveu criar uma águia desde pequenininha. Uma águia, mas criou junto com as galinhas. Criou lá junto com elas, e a águia passou a pensar que era galinha. Se comportava como galinha, só que era uma águia. Você sabe que a águia, e de repente chegou lá um biólogo e viu, mas ali é uma águia, não é uma galinha. Não, mas ela se acostumou aí, deixa ela aí mesmo. Olha aí, olha o jeitinho que ela come, olha o jeito que ela anda, é o jeito de galinha. E o biólogo foi lá, deu uma sacudida naquela águia, e nada, continuou sendo galinha. E o biólogo pegou, levantou a águia,
deu mais uma sacudida nela, mostrou o sol para ela. Quando o sol pegou nela, o instinto de águia renasceu. Ela lembrou que era uma águia, a força. Você sabe que a águia voa acima das tempestades. A visão da águia é muito longa. Ela olha muito distante. Ela tem um poder muito grande. É a rainha de todas as aves. E aquele homem deu uma sacudida de novo. E a águia abriu suas grandes asas e saiu voando. O Espírito de Deus está nos sacudindo nesta noite. Está mexendo conosco. Está dizendo: olha, vocês são águias. A visão de vocês é diferenciada. Vocês voam muito alto. Vocês podem chegar muito mais do que vocês pensam que podem chegar, porque vocês são filhos do Altíssimo. O Deus que criou os céus e a terra foi que morreu por esta igreja na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressuscitou e derramou do seu Espírito no dia de Pentecostes. Você tem um chamado, tem promessas de Deus sobre a sua vida. Jesus está te dizendo isso hoje. Tem talentos que Deus derramou sobre a sua vida. Não retorne, não desista, não deixa, não olhe para trás. Vai para frente, abre as suas asas e voa acima das tempestades, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só quem compreende esta palavra pode glorificar a Deus nesta hora. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. E aqueles que querem entrar no barco, mesmo contra a direção sua, nós vamos falar com Deus. Deus está falando profundamente desde ontem, hoje de manhã, hoje à tarde, agora à noite. Ele está nesse lugar. Você tem a sua chance agora de falar com Deus e dizer: Deus, eu quero agora ir na direção correta, né? E ir lá para o Gadareno, né? Ir lá para fora. Nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus. Nos leva aos pecadores, nos leva aos miseráveis, nos leva àquelas pessoas que estão precisando de nós. O Senhor veio buscar e salvar o que havia perdido. O Senhor deu-nos o exemplo desde o início, estando no meio daquele povo pobre, miserável, aquele povo que sempre precisou do Senhor. Nós queremos, ó Deus, agora tomar também a nossa decisão a partir de agora. E eu estou tomando a minha decisão mais uma vez, reiterando ao Senhor o meu compromisso do Senhor, de ir ao encontro das necessidades, encontro dos necessitados, mesmo que seja contra a minha vontade, mesmo que eu tenha que deixar a multidão que eu tanto gosto, mesmo que eu tenha que deixar a multidão que me aplauda, que esteja batendo palmas, que esteja me vendo de uma forma diferente. Pai, nos dê força para nós deixarmos a multidão de lado e irmos ao encontro da vontade eterna do Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós queremos, ó Deus, a tua vontade para nós. É no nome do Senhor Jesus. Amém.